Olá, começa agora o programa Informe Saúde, realizado pelo Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela. Hereditariedade, excesso de álcool e cigarro são algumas das causas mais conhecidas que influenciam no câncer. Mas é preciso ficar atento também a outros hábitos, como a má alimentação, que também se tornou um fator de risco. Você sabe o que realmente faz bem ou mal para a saúde? Quem saberá responder é a Ana Carolina Félix, que é nutricionista, e o Dr. José Cláudio de Souza, que é médico da equipe multidisciplinar de terapia nutricional. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço a oportunidade também. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Vamos começar com o senhor, Dr. José Cláudio. Por que a alimentação se tornou um fator de risco para o câncer? Acredito que os nossos ancestrais têm essa carga de culpa nisso, uma vez que foram eles que descobriram o uso do fogo, e a partir do momento que a gente começou a usar o fogo para alimentar, nós começamos a deixar de lado uma alimentação que naquela ocasião era uma alimentação muito saudável, que era muito rica em fibras, vegetais, frutas, cereais. Apesar do fogo ser uma condição, um benefício enorme, ser uma condição indispensável à nossa vida, a partir daí os nossos alimentos foram mudando de tal forma que muitas vezes nos expõe a riscos que em outras épocas nós não estávamos expostos. Por exemplo, a carne, que é um alimento muito saboroso, apreciado por todos, na forma, por exemplo, de churrasco, a fumaça libera algumas substâncias, como hidrocarbonetos e outras, alcatrão, e isso aí comprovadamente não beneficia a nossa saúde, nos expondo nós a maiores riscos. A outra situação, a carne na chapa. Teoricamente, uma carne feita de hambúrguer, que é na chapa, a temperatura alcança valores maiores do que uma carne de panela, e isso também ocorre a liberação de aminas, nitrosaminas, que não beneficiam o nosso organismo no sentido de proteção. Existem dezenas de alimentos que a gente pode citar aqui com a industrialização. Por exemplo, refrigerantes. O ciclamato, que é usado em refrigerantes, em alguns países já não pode ser usado mais. O corante caramelo, que é usado em refrigerantes, algo tipo cola, alguns países também já estão estudando a possibilidade de retirá-lo. Substâncias como benzeno, que comprovadamente trazem algum risco para a gente com relação ao desenvolvimento de tumores, pode estar presente em refrigerantes de laranja, refrigerantes de limão, com esses sabores. E são, por exemplo, amendoins e milhos, quando não são de boa qualidade, eles podem trazer substâncias que neles e nos seus derivados são as aflatoxinas, que também com certeza predispõem ao nosso organismo a desenvolver algum tipo de tumor. A gordura... Ou seja, assim, os alimentos que geralmente são mais industrializados em vez de naturais são mais prejudiciais, que é até um gancho que eu tenho para a próxima pergunta com a Ana Carolina, né? Qual o alimento que faz mal à saúde, inclusive quais que você mais encontra nos pacientes, conforme a sua vivência no Hospital do Câncer de Muriaé? Quando a gente investiga o hábito alimentar do paciente, a gente descobre que desde antes de ter o diagnóstico de câncer, o consumo alimentar era rico em gorduras, frituras, essas gorduras principalmente de origem animal, muito sódio, que é o sal, né, de cozinha, açúcares, doces, e também baixa ingestão de frutas e verduras e legumes, que compõem assim a alimentação importante para o paciente, para tentar prevenir esse tipo de doença, né? Então a predominância, o que é mais prevalente antes da ocorrência do câncer, é muita gordura, fritura
E, assim, o que pode causar é um fator favorável para a ocorrência dessa doença. É importante a gente ressaltar que a má alimentação, ela não é só fator de risco para o câncer, como também para outras doenças, né? Hipertensão, cardiovasculares, né? Também diabetes. Também a alimentação contribui com a ocorrência dessas doenças ou então na prevenção. No começo do programa eu perguntei o que realmente faz bem ou mal para a saúde. Agora nós vamos conferir uma dica de prevenção que fala um pouco sobre esses alimentos. Estamos de volta com o programa Informe Saúde, realizado pelo Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela. Antes de darmos sequência nas perguntas, vamos conferir a agenda da campanha de prevenção contra o câncer. Se você também quiser levar as campanhas de prevenção para a sua cidade, entre em contato pelo telefone DDD 32 3729 7075. Falando de prevenção, nós disponibilizamos nas redes sociais que as pessoas enviem as perguntas, inclusive algumas pessoas podem até estar assistindo pelas redes sociais. E a Cida Moreira da Silva, ela mora em Tombos, ela perguntou, assim como no primeiro bloco, né, se existe uma relação entre a alimentação e o câncer, que já foi respondida. E depois ela pergunta se também a obesidade está associada ao câncer. O senhor pode responder para a gente? Olá, Cida. Existem fatores ambientais, existem fatores pessoais que nos leva a riscos mutagênicos. A obesidade, por si só, não é um fator isolado de risco para neoplasia, para câncer. Existem algumas estatísticas que mostram que a pessoa obesa poderia, no caso da mulher, ter incidência um pouco maior de câncer de mama. Algumas pessoas poderiam ter câncer de pâncreas, câncer de vesícula biliar, mas é preciso frisar bem que isso depende muito da constituição pessoal, da genética de cada pessoa, não é um fator isolado. Doutor José Cláudio, continuando então com o senhor, existe alguma restrição alimentar depois que a pessoa, né, teve o diagnóstico de câncer? Não, pelo contrário, Larissa, a gente estimula o mais que a gente pode, a gente faz um esforço muito grande com relação a favorecer o paciente na sua alimentação. A gente tenta facilitar o mais possível o que esse paciente tolera alimentar. As restrições poderiam existir com relação à doença que o paciente tenha prévia. Se ele for diabético, a gente já mantém a dieta pobre em carboidratos, em açúcares. Se ele for hipertenso, a gente mantém a dieta que já é pobre em sal, em sódio. Se ele tiver dificuldade para engolir, a gente já adequa a dieta pastosa para que ele engula com mais facilidade, mas pelo contrário, a gente faz um esforço enorme para que de algum modo ele consiga alimentar o suficiente para que ele reaja bem ao tratamento, porque sem isso a gente não vai ter sucesso. Só a radioterapia isolada, a quimioterapia isolada, a cirurgia isolada não dá conta se o paciente não estiver bem nutrido, ou pelo menos a gente correndo atrás dessa nutrição dele. Ana Carolina, recentemente o Serviço de Nutrição realizou um projeto interessante com pacientes e acompanhantes que se tornou notícia em nosso site. Você pode falar um pouco a respeito? Sim. O Serviço de Nutrição e Dietética da Fundação Cristiano Varela desenvolveu, com auxílio de estagiários de nutrição, um projeto denominado Gastronomia Hospitalar.
onde foram realizadas receitas com o objetivo de amenizar os sintomas da quimioterapia e radioterapia. Quais são esses sintomas? Náuseas, vômitos, machucados na boca ou boca seca. E essas receitas tinham alguns ingredientes especiais que auxiliavam nesses sintomas. Por exemplo, a receita de flan de laranja, bolo de gengibre, flan de melancia, que ajudava na questão de engolir melhor os alimentos, aqueles pacientes que têm um tumor localizado na região de cabeça e pescoço. Melhorava na questão também de mucosite, aqueles pacientes que faz muita quimioterapia, né? Então essas receitas foram 11 receitas no total. A gente distribuía as informações para eles nos ambulatórios e na enfermaria de quimioterapia, e depois, o mais interessante e que eles ficavam muito satisfeitos, foram feitas também a degustação dessas receitas. E todos elogiavam, eles avaliaram depois, entregaram os questionários pra gente, o teste de aceitação, e os pacientes ficavam muito satisfeitos com essa questão, pois eles podiam repetir em casa essas preparações e também ali no ambiente, enquanto faziam o tratamento ou aguardavam para iniciar, a gente ofereceu um momento de descontração e também de educação nutricional para ele, que eles ficaram bastante assim empolgados e viram os benefícios das receitas também. Para encerrar, Ana Carolina, eu queria que você citasse alguns alimentos que ajudam a prevenir o câncer e alguns alimentos que fazem mal, né, que cooperam com a ocorrência do câncer. Sim. Para a prevenção do câncer, a gente sempre orienta manter uma alimentação saudável, né, constituída de uma refeição bem colorida, contendo todos os grupos de alimentos. Tem que ter na refeição do almoço e jantar o arroz, o feijão, a carne, de preferência branca, né? A salada, os legumes e verduras. A alimentação também deve predominar a fruta, verduras, porque assim as vitaminas vindas dessas frutas ajudam a prevenir o câncer. E a questão de evitar doces, o excesso na realidade, porque a gente não proíbe nada, a nutrição não proíbe nada, é só manter o equilíbrio, né? Evitar muito o consumo desequilibrado de doces, sal, bebidas alcoólicas, optar por uma alimentação mais natural, evitar os alimentos muito industrializados, artificiais, fast foods, preferir aqueles alimentos feitos em casa, direto da horta ou da feira, evitando alguns alimentos industrializados e fazendo uma alimentação saudável, balanceada, colorida, a gente consegue prevenir o câncer dentro dessa questão da alimentação e também evitar as outras doenças cardiovasculares, diabetes, favorecendo a saúde da pessoa, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero que em outras oportunidades possamos conversar novamente. Obrigado. Eu agradeço também. E você que nos assiste, seja pela rede de atividades de televisão ou então pelas redes sociais, continue acompanhando o nosso programa, compartilhando as informações e levando informação e saúde para várias pessoas. Muito obrigada e até a próxima. A vida é feita de encontros. Encontro com o seu caminho. Encontro com quem você ama. A felicidade veio ao seu encontro. Encontro com amigos inesperados que te ajudaram a virar a página do câncer. Fundação Cristiano Varela, Hospital do Câncer de Muriaé. Felicidade é saber que tem alguém para cuidar da sua vida. Câncer é uma palavra assustadora, mas essa não é uma mensagem para assustar, e sim para ajudar. Existem maneiras simples de se diagnosticar um linfoma. Fique atento ao surgimento de caroços no pescoço, axilas e virilha. O linfoma tem tratamento e quanto antes diagnosticado, maiores as chances de cura. Entre nesse movimento. Se toca. Quanto antes você descobrir, melhor.